Nós estamos na Semana Nacional de Adoção e, segundo o Cadastro Nacional, São Paulo é o estado com o maior número de crianças disponíveis, com 1.805 cadastradas no sistema. Bom, para falar sobre esse assunto, conosco hoje no estúdio, o juiz assessor da área da infância e da juventude da Corregedoria Geral da Justiça, o Iberê de Castro Dias. Tudo bem? Olá, obrigado pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todas e a todos. Tudo bem? Iberê, de acordo com os números apresentados, para cada criança existe pelo menos 8 novas famílias. Por que então essa conta aí não fecha? Um dos grandes problemas que a gente tem é a questão etária, né? Se a gente for pegar cerca de 40 mil pretendentes, candidatos à adoção que existem no Brasil todo, desses cerca de 40 mil, eu vi esses números ontem ainda, cerca de 39 mil querem adotar apenas crianças com menos de 8 anos. E das crianças e dos adolescentes que estão nas casas de acolhimento, que já estão aptos a serem adotados, a vasta maioria tem mais de 8 anos. Então, a grande dificuldade está justamente nessa questão etária. Por isso que há uma fila enorme para adoção de crianças de até 3, 4 anos e praticamente não há fila para adoção de crianças com mais de 8 anos. Agora, para quem quer adotar uma criança, qual que é o primeiro passo aí? O primeiro passo é a pessoa procurar a vara da infância do local em que ela resida, né? Ela deve, então, lá apresentar a documentação necessária, uma documentação bem elementar, documentos pessoais, comprovante de residência, eventualmente atestado de antecedentes, algo bem simples. Então, ela vai iniciar o procedimento de habilitação para adoção. E qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa com mais de 18 anos, qualquer pessoa capaz. Qualquer pessoa com mais de 18 anos e no pleno gozo das suas faculdades mentais pode adotar. Ela vai apresentar essa documentação e vai pedir a habilitação para adotar. A partir daí, uma equipe de psicólogos e assistentes sociais do Tribunal de Justiça vai fazer esse acompanhamento, vai fazer entrevistas com o candidato, com a pessoa que queira adotar, vai então visitar a casa da pessoa ou do casal que se habilite para adotar. E feitos esses estudos, o juiz vai analisar se está tudo em ordem, se aquela pessoa tem realmente condição de criar alguém de modo saudável. E se entender que sim, a pessoa está habilitada para adotar, ela passa então a figurar no Cadastro Nacional de Adoção como um dos candidatos à adoção. Agora, é um processo demorado? Quanto tempo leva esse processo que a gente falou? Na verdade, são duas fases, são 3 fases distintas. Essa primeira fase da habilitação é bem simples. Claro, vai depender de lugar para lugar, da quantidade de pessoas trabalhando, quantidade de servidores em cada fórum, isso varia muito entre os fóruns do Brasil. Mas vamos estipular, na média, alguma coisa como 8 meses para fazer essa habilitação, entre a pessoa chegar no fórum e entrar na fila. Essa é a primeira fase. Claro, pode demorar mais, pode demorar menos, depende do lugar. A partir do momento em que a pessoa se habilita, o tempo de fila tem direta relação com o perfil de criança ou de adolescente que ele tem escolhido. Especialmente, como eu disse, com a questão etária. Se a pessoa se habilitar para adotar uma criança com menos de 8 anos, com menos de 5, 4 anos, por exemplo, ela pode demorar, só de fila, dependendo do fórum, alguma coisa como 7, 8 anos. Ou seja, quando ela se habilita, o futuro filho dela ainda não nasceu, né? Sim. Isso tudo por conta dessa discrepância entre a quantidade de pessoas interessadas em adotar crianças pequenas e a quantidade de crianças aptas a serem adotadas. Ao contrário, se a pessoa pretende adotar crianças com mais de 8 anos, praticamente não há fila. Então, teve habilitação, o tempo de fila vai depender diretamente do perfil que a pessoa escolhe e a próxima fase é a adoção. A adoção começa com os primeiros contatos com a criança ou com o adolescente com o perfil escolhido. Tem a fase de aproximação, que é a primeira visita, fica algumas horas no final de semana, depois isso vai evoluindo, pode levar para sair, passar um final de semana em casa, levar para viajar no final de semana. Essa é a fase de aproximação. Depois disso vem o estágio de convivência, em que a criança ou o adolescente passam a morar efetivamente com a pessoa que pretende adotá-los. Ainda não houve adoção, a gente ainda está na fase de estudos para verificar se existe adaptação entre o candidato à adoção e a criança a ser adotada. Isso, claro, tem que ser feito com muita cautela, porque a gente está colocando a vida de uma criança ou de um adolescente nas mãos de outra pessoa. Então, tudo isso tem que ser feito com calma e, a partir do estágio de convivência, a gente vai fazendo estudos para verificar essa adaptação, para verificar se a criança ou o adolescente estão sendo bem atendidos. Isso é tudo o que importa, né? E não tem nada a ver com bem atendidos em termos financeiros, de recursos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com a formação de vínculos afetivos saudáveis.
Não importa que se a pessoa saber se a pessoa, qual é a renda média da pessoa que está adotando, nada disso. O que importa é saber se ela tem condições psicológicas de criar alguém de forma saudável. Esse procedimento da adoção, entre a primeira aproximação até a sentença, vai levar, em média, cerca de 1 ano. De novo, pode variar, dependendo da história da criança, dependendo da história de quem está adotando, da forma como se faz essa adaptação. Em casos extremos, claro, pode chegar a 2 anos só esse procedimento da adoção. Em outros casos, pode acontecer em 6 meses. Na média, vamos estipular cerca de 1 ano. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e nós continuamos aqui a conversa com o juiz assessor da área da infância e da juventude da Corregedoria Geral da Justiça, o Iberê de Castro Dias, falando com a gente sobre a adoção, já que estamos aí na Semana Nacional de Adoção. O dia é dia 25, né? Sexta-feira, dia 25 de maio, agora. É Dia Nacional da Adoção. Exatamente. Vamos falar sobre uma questão. A gente tem aí um percentual de crianças que são, infelizmente, preteridas, aí não estão no perfil preferencial das pessoas. Por que isso acontece aqui no Brasil? Tem algum estudo que explica sobre isso? É uma questão cultural? Acontece no Brasil inteiro? Enfim. Existe um padrão realmente no Brasil inteiro, né? Como eu disse, crianças com mais de 8 anos, crianças com deficiência e grandes grupos de irmãos, né, vamos dizer, de 3 para cima, realmente experimentam maiores dificuldades para conseguir pessoas interessadas. Eu imagino que seja uma coisa cultural, né? Não existe nenhuma pesquisa antropológica a respeito, mas empiricamente eu imagino que seja uma questão cultural. Acho que tem muito a ver com a forma como as pessoas idealizam exercer o sonho de ser pai ou mãe, né? E eu sempre faço questão de deixar isso claro, não existe nada de irregular nisso, nada de ilícito, não é nada condenável que alguém faça questão de adotar uma criança de 1 ano. Sim. Não tem nenhum problema, cada um sabe como quer exercer seu papel de pai e mãe e se quer exercer. Claro. A gente apenas pretende, por conta dos dados todos, colocar para a sociedade esse ponto para reflexão, para debate. Talvez essa restrição etária tenha muito a ver realmente com uma questão cultural, com o fato de as pessoas não refletirem necessariamente no primeiro momento sobre a possibilidade de adotar uma criança de 10 anos, uma adolescente de 13, 14. Essa faixa etária veio se movendo ao longo dos anos, né? Se a gente for pensar há 10, 15 anos, era muito difícil conseguir a adoção de uma criança de mais de 3 anos. Essa faixa etária vem se movendo para cima por conta justamente dessas campanhas todas e desse trabalho de conscientização da população. Hoje está em cerca de 8 anos, pelos dados do CNJ. E a gente sempre tem feito campanhas justamente para conscientizar a população dessa possibilidade e para colocar esse tema para reflexão. No Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje a gente tem uma campanha, um projeto muito forte chamado Adote um Boa Noite, que parte de uma plataforma digital, que é adoteumboanoite.com.br. Por meio desse site a gente busca dar visibilidade para essas crianças e para esses adolescentes acolhidos, que normalmente ficam lá esquecidos, né? Eles estão lá convivendo, fazem parte da sociedade, são sujeitos de direitos, têm desejos, vontades e pouquíssimo se fala deles, né? Você nunca os vê dando entrevista, por exemplo, ou aparecendo e externando suas vontades. E, no entanto, eles estão lá, são sujeitos de direito. E a ideia dessa campanha é justamente dar visibilidade para esses adolescentes e colocar essa temática para a reflexão social. De novo, sem nenhum cunho de condenação a quem diga, não, eu pretendo adotar uma criança de 6 meses. Isso é perfeitamente legítimo. Mas apenas é o caso de refletir a respeito da possibilidade de adotar crianças com mais de 8 anos. Claro, tentar fazer ao longo do tempo com que esses números continuem avançando, né? Assim como era há 10, 15 anos. Essa barreira estava em 3 anos, hoje está em 8, espero que daqui a 10 anos eu volte aqui para dizer, agora a gente está em 15 anos. Claro, né? claro, e acredito que talvez seja o único caminho esse da conscientização através de campanhas para tentar equilibrar essa questão. Que tem surtido muito efeito, isso é importante. Legal. O que é o apadrinhamento afetivo, Iberê? Apadrinhamento afetivo é um modelo de convivência entre pessoas que estejam interessadas em disponibilizar afeto, orientações sobre a vida para crianças e adolescentes que estejam acolhidas. Né? Não é a ideia de adoção. O padrinho, como é aquela ideia do padrinho da família mesmo, sim, né? Sim, aquele cara que orienta, que está lá para acompanhar a vida da criança e do adolescente, sem necessariamente adotá-lo. A gente tem vários programas no estado todo. Quem pretende ser padrinho pode procurar o fórum, a Vara da Infância e da Juventude da sua cidade também, ou do local em que resida, né? Se for na capital.
e demonstrar a vontade de ser padrinho, de apadrinhar alguém, e a pessoa passa a ter contato com esse adolescente, passa a conviver com o adolescente, levá-lo para fazer passeios culturais, levá-lo para atividades esportivas, pode eventualmente custear cursos de línguas, escola, faculdade, sempre com essa ideia de auxiliar, contribuir para a construção daquele cidadão e da autonomia daquele acolhido, especialmente. Né? Tá certo. E o apadrinhamento também, isso é bem importante, pode ser feito por pessoas jurídicas, inclusive, que podem custear, como eu disse, né, esses ensinos todos e podem também disponibilizar vagas de emprego para esses adolescentes acolhidos. Tá certo. Iberê, queria agradecer muito a sua participação, os esclarecimentos. O Iberê de Castro Dias, que é juiz assessor da área da infância e da juventude da Corregedoria Geral da Justiça, conversando com a gente hoje aqui um pouquinho sobre a adoção. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer, estou sempre à disposição. Obrigado.